Então, estamos ao vivo. Prof. Elisângela, amigos que ali, meia dúzia de fiéis, enfim, espectadores dessa singela iniciativa aí, nosso Profiscast. Estamos começando mais um Profiscast, então esse que é o episódio 15. Eu fiz uma chamada hoje ali na minha rede particular, falei que era o 16, é o 15, então, tá? Profiscast 15. Então, começando mais essa semana, segunda-feira, tá? De tumulto, né? Tivemos ontem manifestações aí, Brasil afora, tá? Sobre questões que estão pipocando aí, né? Relacionadas à política nacional, tá? E vocês sabem, Prof. Elisângela, tu sabe, que a gente tenta trazer mais puxar um pouco para a nossa área, claro, que é a educação, né? Educação básica, nós somos profs, e mais para a realidade aqui do município de Bento Gonçalves, onde nós trabalhamos. Mas, às vezes, existem movimentos estaduais, nacionais, e assim, eu acho que foge bastante da nossa alçada, tá? Internacionais que acabam refletindo no nosso cotidiano, na nossa vida, né? Coisas que estão, assuntos que acabam tomando uma proporção, às vezes, gigante, né? Claro, muitas vezes direcionado pelas mídias, pelas redes sociais, né? Que hoje em dia, no meu tempo de piá, de adolescente, só se tinha ali a mídia impressa, rádio, TV, né? Enfim, que era principal. Hoje em dia a gente tem ali a participação massiva, né? Diversas plataformas ali, uma boa parte, ou quase todas, que são acessadas ali via celular, ali pela população quase como um todo. E o que acontece? Prof. Elisângela, eu tenho aqui, ficou bem claro desde o início da nossa proposta que nós somos, até por sermos professores, pessoas abertas ao diálogo, né? Ao debate, à pluralidade de ideias. Tá? Então, eu, por exemplo, tenho uma Fala alguma opinião coisa sobre política. isso na LDB, né? Pluralidade de ideias, né? Sim, né? Então, por exemplo, eu tenho uma visão político, né? Político partidária nem tanto, porque assim, ó, tá difícil. Considerando a política nacional, enfim, não só nacional, né? Eu ando já há anos bem desanimado com essa questão a nível Brasil, tá? Mas tem uma visão política, tá? E essa visão política me levou a concluir ao longo dos anos que os extremismos, isso é minha opinião, eles são ruins, tá? Todo extremismo, toda a visão política que ela tende a ir para um extremo qualquer ideológico, tá? Ela tende a se tornar violenta, ela tende a ser caracterizada pela imposição, pela força dos seus pontos de vista, isso é minha visão. E ela tende a usar de expedientes ali não muito, enfim, conciliadores, tá? Então, eu sou um cara que me considero a mim moderado. Isso não significa que eu simpatizo com aqueles partidos que nós temos no Brasil ali, o famoso centrão, tá? Que em tese seria aquele pessoal que é moderado, né? Por isso que eles são chamados centrão. Não, eu até tenho bastante ressalvas para esse pessoal ali. Eu acho que eles são um tipo de político ali bem ruim que existe na política brasileira de modo geral. Claro, todas as regras têm exceções, tá? Então não me identifico com isso, mas me identifico, acredito que a política, como tudo, ela exige uma moderação, tá? Então, o que ocorre? Eu separei aqui, tenho aqui,
há algumas frases que eu gostaria de ler para ti, são pontos de vista, tá, Prof. Elisângela? E ler essas frases todas, eu retirei, obviamente, da internet, tá? São de diversas fontes. Elas são facilmente checáveis na internet, tá? Algumas eu até vou, de repente, vou citar aqui de que lugar eu tirei a fonte, tá? De onde, tá? Mas quem achar que é mentira, pode ir lá procurar, tá? E eu também não estou preocupado com isso, porque assim, ó, por exemplo, eu poderia dizer aqui, ó, que a Terra, ela é um globo, ela é esférica, e citar a fonte. E vai ter pessoas ainda que acreditam que a Terra é plana e vão questionar essa fonte, que eu posso trazer aqui, a National Geographic, a Science America, eu posso trazer milhões de fontes, tá, dessa informação, e ainda assim o pessoal vai questionar todas essas fontes, vai dizer, não, é tudo mentira, a Terra é plana, que eu sei, tá? Então esse negócio de fonte é meio complicado. Mas assim, ó, primeira citação, tá? Abre aspas. Presta atenção, Elisângela, vamos ver. De repente tu identifica aí que tu já tenha ouvido na internet alguma coisa parecida. Falando sobre o armamentismo, tá? Ou seja, o direito tá, do cidadão comum, cidadão eu, Prof. Carlos, tu, Prof. Elisângela, acordar um dia de manhã e decidir ir numa loja e comprar um 38. Eu vou, me deu vontade de comprar uma pistola 9mm. Vou lá comprar. Acho que abre aspas, acho que vale a pena ter o custo, infelizmente, de algumas mortes por armas de fogo a cada ano, para que possamos manter a segunda emenda, tá? Isso é referente à legislação lá dos Estados Unidos. E proteger nossos outros direitos dados por Deus. Isso é um acordo prudente e racional. Fecha aspas, tá? Outra citação da mesma pessoa da primeira. Os negros foram vendidos como escravos por outros negros. Fecha aspas. Abre aspas de novo. Então, há muito mais nessa história. Fecha aspas. Abre aspas de novo. Mais negros vieram para a América voluntariamente do que pelo tráfico de escravos. Fecha aspas. Tá? Aqui falando sobre também, referente aos Estados Unidos, como aconteceu a escravidão e o tráfico de escravos lá para a América do Norte. Tá? Outra citação da mesma pessoa. Abre aspas, se tivéssemos dito 3 semanas atrás que Joy Reid, Michelle Obama, não sei se você já ouviu falar dessa, tá? Sheila Jackson Lee e Katharine Brown Jackson eram escolhas por ação afirmativa, teríamos sido chamados de racistas. Mas agora elas estão vindo a público e dizendo isso por nós. Elas estão vindo e dizendo, eu só estou aqui por causa da ação afirmativa. Sim, nós sabemos. Vocês não têm capacidade de processamento cerebral para serem levadas realmente a sério. De outra forma, vocês tiveram que roubar a vaga de uma pessoa branca para serem levadas um pouco a sério. Fecha aspas. Tá? Tem outras frases aqui, por exemplo, eu não sei se tu lembra, Elisângela, houve um caso em 2021 de um rapaz chamado George Floyd, nos Estados Unidos. Ele foi morto numa ação policial. Isso desencadeou um movimento lá nos Estados Unidos chamado Vidas Negras Importam. Tá? A mesma pessoa, essa aqui, a autora dessas frases aqui, de acordo com a internet, que eu fiz um breve levantamento, ela também se posicionou a respeito disso, tá? Quem achar que eu estou mentindo, pode fazer um levantamento dessas fontes na internet ali, tá? E ele falou o seguinte, primeiro que tem um jornal aqui que eu, inclusive, li a matéria, tá? Lá de Minnesota, nos Estados Unidos, de 2021, que ele falou que o George Floyd is scumbag, tá? Is a scumbag.
entre aspas, tá? Palavras dele. Escumalha, tá? Rafuagem, traduzindo para o português. Falou também que a morte desse rapaz, que foi preso numa ação policial ali, sob a acusação de que ele estava tentando passar uma nota falsa, enfim, tá na internet para quem quiser ver. Ele morreu porque ele era usuário de opioides. A causa da morte teria sido essa e não porque o policial, durante a ação, ali esmagou o pescoço dele. Tá. Tá, não foi. É porque o cara usava fentanil e morreu, tá? Então, tá? Bom, eu poderia continuar aqui, tá? Achei, né? Fiz uma breve busca na internet sobre isso aqui, tá? E achei todas essas... Não precisa procurar muito, tá? Todas essas ideologias, aqui, essas ideias que são, tá? Foram ditas por um supremacista branco, um político pensador, tá? Norte-americano, que recentemente foi assassinado, tá? Por um rapaz lá nos Estados Unidos, um rapaz branco também, de uma família conservadora, tá? Também igualmente supremacista, adepto à legalização do porte de armas, que acha que a população, enfim, tem que ter o direito, né? Inclusive, eu gostaria de citar aqui, tá? Há quem vai me questionar também, uma citação do Novo Testamento, lá em Mateus, não me lembro, no finalzinho ali, quando Jesus Cristo ele está sendo levado, chega lá o pessoal para prender ele, né? Lá no Getsemane, e o Pedro tá com uma espada, né? Ele tá com uma faca, né? Para defender. Uhum. E aí ele desembanha a faca para cortar a orelha do servo do sumo sacerdote. E em Mateus diz o seguinte, que o Jesus depois vai curar, né? Ele puxa a faca, corta, e o Jesus diz para ele assim, ó, embainha a tua espada. Porque todos os que lançarem mão à espada morrerão. Tá? Isso não sou eu que estou dizendo, tá lá na escritura. E, por sinal, que o pessoal defende, né? Essa galera aí que fica com a bíbliazinha embaixo do sovaco ali, batendo bica, esfregando a Bíblia na cara dos outros, não leram essa parte, tá? Inclusive leram a versão resumida. Os políticos de Bento aí, evangélicos, não leram essa parte aqui também, eu acho, né? Me parece, pelo menos, tá? Então, assim, ó, todas essas opiniões, tá, eu discordo, tá, foram dadas por este rapaz fundamentalista, supremacista branco dos Estados Unidos, tá, que foi assassinado. Concordo com o assassinato dele? Não, tá? Não concordo. Acho que foi vil. Eu acho, minha opinião, prof. Carlos, a vida humana é preciosa. Não fiquei feliz com o que aconteceu com ele, tá? Acho que enfim, ele deveria sim ser julgado pela lei dos homens, né? Mas como o próprio presidente dos Estados Unidos simpatiza com essas opiniões dele aqui, né? Então parece que não, né? Mas assim, ó, por outro lado, existem pessoas que deram opiniões na mídia mundialmente, tá? No sentido de que, assim, ó, ele defendia o porte, a distribuição indiscriminada de armas, tá? E isso teve seus reflexos, tá? Gerou-se umas discussões nesse sentido, tá? Discussões essas que aí o que acontece? O pessoal não está preparado para isso. Tá? Pelo menos assim, pessoal que não enxerga um palmo na frente do nariz, tá? Que nem nós temos aqui na cidade, não está preparado para isso. Tá? Inclusive, me frustra gastar tempo do nosso vídeo trazendo essa discussão aqui, mas eu vejo como necessária, Elisângela, se levantar essa discussão, porque assim, ó, em junho... pedagógico, né? Só para eu concluir, depois eu até gostaria que tu falasse, tá? Em junho, nós tivemos também um assassinato de uma deputada
e o marido, eles foram mortos em casa nos Estados Unidos, tá? A tiros também. E foi em 14 de junho, tá? Também por arma de fogo, tá? Também houve, quer dizer, esse não é o primeiro, nem vai, infelizmente não vai ser o último, tá? Não houve uma comoção tão grande assim, tá? Nós tivemos, não, tu lembra quando, e aí eu vou me permitir citar o nome dela, quando assassinaram a vereadora carioca, aquela Marielle Franco? Tu lembra disso? Lembro. Não tem como não lembrar, né, Carla? Não tem como. Tu lembra do pessoal, esse pessoal que está muito indignado? Vamos pegar nível nacional ali. Tem um deputado Sim. mineiro lá. Tem um deputado mineiro tá, que Uhum. tá sempre, ele tá sempre na crista da onda. Tá? Tu lembra dele ter falado alguma coisa, dele ter prestado condolência? Porque eu vi vídeo dele tripudiando da finada, falecida, tá? Eu sei que ela vivia numa cidade perigosa, tá? Eu sei, o Rio de Janeiro a gente sabe que, tá? Mas teve gente insinuando que ela foi assassinada porque ela, enfim, perseguia, de fato, né? Ela perseguia as facções, que ela tinha ligações com tráfico, coisa assim, que por isso que encheram a cara dela de bala e do motorista dela, tá? E teve bastante gente que tripudiou da morte até hoje, né? Da morte da vereadora. Eu não senti eles tão conduídos assim. E assim, e detalhe, era aqui no Brasil mesmo, tá? Uhum. Não era uma louca lá dos Estados Unidos que até ocorreu o assassinato ninguém nunca tinha ouvido falar, tá? Não, era uma política daqui nacional mesmo. Tá? Então, assim, me estranha um pouco isso. Não sei se te ocorre esse mesmo estranhamento. É que, na verdade, né, a gente aprende com os valentões, né? Os valentões que botam banca, estufam o peito, engrossam a voz, eles sempre vão buscar esse tipo de luz, de mídia, né, para poder se fazer em cima dos outros, né? Que nem tu leu ali, a gente já comentou antes aqui para o pessoal saber. Boa noite, então, pessoal, né? Um beijo para os nossos seguidores, um beijo maior ainda para os nossos haters que estão aqui seguindo, para tentar nos processar de alguma forma. Respeito muito a dedicação de vocês, tá, caros haters? Porque só existe o nosso Claro. trabalho por causa de vocês, tá? Então, coraçãozinho para vocês e vamos tentar ajudar vocês aqui de alguma forma, né? Continuar existindo é uma forma de ajudá-los. E esse povo, eles se baseiam. Eu digo o povo daqui porque eu sou nascida e criada aqui, então eu posso falar da gente daqui, né? Que o Fique à pessoal gosta vontade. muito de pegar coisas de fora e tratar como extremamente importantes. Eles pegam tudo que vem de fora e aí transformam numa bolha de coisa bonita, exploram, espremem até que dá. A questão armamentista, eu deixei de visitar casas de pessoas muito amigas minhas aqui, porque aqui os colonos, os interior, todo mundo tem arma em casa. Alguns são registrados, alguns não são, e a gente sabe quem são, enfim, né? Mas, tipo, E até, não é da até minha faz conta, algum sentido, porque o cara mora né? isolado. Tá? Exatamente, né? Só que algumas pessoas eu deixei de visitar a casa dessas pessoas porque a pessoa é meio desequilibrada. Eu sou desequilibrada, mas no sentido de linguaruda. E tem gente que é desajuizada. Então, eu parei de frequentar esses lugares, né? Sabendo das tendências dessas pessoas também. E parei por isso, então não criei casa, simplesmente saí. Mas a maioria das pessoas não vê dessa forma, né? Apoia, incentiva. Se for a violência com o outro, tudo bem. Quando o prefeito, ex-prefeito Lunelli morreu aqui, que era prefeito do PT, morreu nas vésperas de uma eleição, num acidente de carro, né? Sim. E muita gente daqui de Bento tripudiou. Ah, mais um petista Aham. que morre, que bom. Que bom que morreu, é petista mesmo que morra. Então, naquela situação, bah, que bom. Uma pessoa morreu, um pai de família, Aham. um irmão, né? Mas daí, com esse outro que não é nem daqui, que não contribui em nada a não ser para a violência aumentar de fato, aí se faz uma mobilização.
né? E Elisângela, aí que nem... eu duvido que esses políticos que estão defendendo esse louco tivessem ouvido falar dele antes do malfadado Ninguém sabia. fatídico acontecido lá. Nem sabiam Ninguém quem sabia. era esse louco, que agora Não. estão aí se matando em rede social aí para defender o Exatamente, extremista lá. querem defender. Ele é um novo mártir, né? De tempos em tempos Sim. aparece. Que nem tu falou do George Floyd. Eu vi uns anos atrás, teve um evento quando eu era presidente da entidade negra da cidade, eu estava junto no palanque com o prefeito, e ele fez o gesto do Black Lives Matter, né? E na época eu disse, ele tá promovendo, né? Mas uma coisa é tu levantar a mão e dizer vidas negras importam, e outra é na semana seguinte tu defender só a vida dos teus. Porque as vidas negras são de todos, não é só do preto, é do pobre, é do periférico, Sim. daquele que não tem condição por si só, o minorizado, é o LGBT, é o servidor público, as vidas deles também são vidas minorizadas. Então, tu faz esse gesto aqui para quê? Para fazer um símbolo, surfar uma onda que não atinge lá no depois, né? Então, como tu disse, comemoraram, em Bento o pessoal comemorou, tu vai nas postagens, o pessoal ainda escreve lá, que bom que morreu, era esquerdista, esquerdopata, tem que matar mesmo. Eu fui Sim. ameaçada de morte na última eleição que eu ia trabalhar como fiscal. Eu recebi ameaça, eu e as minhas filhas. Então, porque eu defendo uma ideologia política diferente, eu mereço morrer. As minhas filhas merecem morrer também, e aí os outros não, né, porque é dos deles. Então, eu acho que vale muito a pena a gente ter essa noção enquanto educadores, nós, passar para os demais essa noção, para que eles entendam como funcionam as coisas. Se é no meu amigo, não pode, mas no teu, que se lasque, que se dane. Dois pesos e É, duas medidas? Cadê o e, Tribunal da Justiça Humana, Humanidade, enfim? Não existe, né? Não tem. isso, tu lembra uns dias atrás que houve uma discussão no nível nacional ali, que tem um humorista, eu não vejo graça absolutamente nenhuma, o tal do Léo Lins, tá? Que ele faz um humor, umas coisas absurdas, assim, ó, uns troço grotesco, na minha opinião, tá? E ele foi processado, ele foi, tá? Porque é grotesco o que ele faz, tá? É desrespeitoso. Mas apareceu um monte de político defendendo o cara, que ele tem o direito de tripudiar, entendeu? Questões relacionadas a aborto, estupro, coisas absurdas, tá? E aí tem a galera que defende, não, o cara tem o direito, não sei se tu obviamente deve saber, né, que a pessoa não pode, a suástica é um símbolo proibido no Brasil, né, aquela que remete lá à Segunda Guerra Mundial, né, porque a suástica ela é muito antiga, né, ela é budista, né, ela é um troço que remete lá à antiguidade, né, mas a que foi adotada lá pelo regime nazista na Segunda Guerra, que é a suástica virada com o pezinho para o lado esquerdo, ela é proibida no Brasil. Eu não posso fazer uma camiseta com uma suástica e sair na rua e dizer, ai, que Eu já lindo. volto. Hã? Continua que eu já Tá, volto. tá, tá. Então, isso há que, há que se ter um bom senso, na minha opinião, com essa relação ali de regramento. E existe uma parte da população, uma parte principalmente dos políticos, que no passado recente tem propagado primeiro, esses políticos têm insinuado, usando mídia, usando redes sociais, que o Brasil não é uma democracia. Muito tem se visto a esse respeito, tá? Que nós somos, que o nosso Estado não é livre, que existem restrições, enfim, não vou entrar nesse mérito, não quero, tá? Mas que não se vive, então, um Estado democrático, tá? E exigindo, então, entre outras coisas, a tal da liberdade de expressão irrestrita, tá?
Esse pessoal, não, a gente exige liberdade de expressão restrita. Eu tenho que poder usar a suástica. Tá? Aí, quando dá um rolo desse, quando matam lá o supremacista branco lá nos Estados Unidos, esses mesmos que defendem a liberdade irrestrita de expressão são os que vão para as redes sociais, que nem o Mineirinho lá, exigir que as empresas demitam os funcionários que publicarem nas redes sociais qualquer alusão ao assassinato do louco lá. Isso tá nas mídias, tá? Então, assim, mas que liberdade de expressão é essa? É a liberdade de expressão só para eu falar o meu lado e tu não? Como é que funciona? Uhum. Como é que é isso? Que hipocrisia é essa? Entendeu? É que E nem essa quando, sabe, hipocrisia vamos pegar um tá exemplo aqui. da nossa realidade, da nossa Hum. realidade escola. Meu dia de cuidar recreio, né? Tô lá na quadra, no campo, onde for o espaço das minhas crianças. Tô lá cuidando, virei de costas, você pegaram atrás de mim, que é normal de acontecer, né? Sim. Aí tu chama as crianças, estão se batendo. Chama todo mundo. Aí todo mundo quer falar a sua versão ao mesmo tempo. Aí tu diz, calma. Fulano, que tá chorando, se acalma. Cicrano, que tá brabo. Fala a tua versão. Aí ele fala. Aí o outro vai falar dele também. Aí um terceiro que viu, que acha que viu, vai falar a versão dele. A gente, pedagogicamente, faz isso. A gente ouve todo mundo. Daí a gente pergunta para eles assim: tá machucado, tá ferido, tem que fazer curativo? O que vocês acham? Como é que a gente resolve isso? A gente joga para as crianças começarem a ter autonomia de decidir o que vai ser. Ah, mas o fulano fez assim, eu não sei, não sei o que dizer. Então tá. Se não vai ter acordo, não vai ter conversa, não vai ter entendimento, vamos levar para a direção, fazer ata, chamar pai, nananana. É o que a gente faz na escola no dia a dia. Casos mais graves, a gente não dá essa brecha toda, porque vira um tumulto imenso, leva para a instância maior e resolve lá. Mas a gente sempre ouve todo mundo. A gente dá a chance da pessoa falar a sua versão, o outro falar a sua versão, e a gente ensina as crianças assim. Mas quando eles saem da nossa mão, daquelas 4 horas que eles passam com a gente, eles são da família, eles são da comunidade deles, eles são da sociedade que eles vivem, e ali eles são moldados para serem intolerantes. As crianças de hoje são moldadas para que apenas a opinião delas prevaleça sobre a do outro. Ah, eu quero pegar o teu material. Se tu não me deixar, eu vou te bater, eu vou te socar, eu vou te chutar, eu vou te dar um tranque. Por quê? Porque a tua opinião de não querer me dar as tuas coisas não me interessa. Eu quero o que não é meu, mas eu tenho o direito de te punir por isso. Então, a tal liberdade. Eu sou aquela, né, que a minha língua já pagou muito. No município de Bento Gonçalves, enquanto servidora, minha ficha corrida tá lá. O PAD que eu tomei por me manifestar publicamente. Por quê? Porque o servidor público não pode falar contra o gestor. O que eu fiz? Sim, Fui lá e falei, não menti. nós não temos direito à nossa Não opinião. pode. E quando a gente dá opinião, ela pode ser Distorcida, com certeza. Eu sei encaminhada, de uma né? colega recentemente que ela me falou que ela tinha feito um comentário bem embasado numa postagem que a mantenedora fez, né, nas redes sociais. E ela fez uma crítica e uma pergunta, porque ela também é mãe de alunos da rede, né? Além de ser prof contratada. E ela foi chamada por um familiar, que é SCC, que mandou ela tirar, porque o nome dela já estava na lista de ser demitidos. Porque ela escreveu algo que ia ofender a honra das pessoas lá da torre. A gente, nossa honra de produtor de conhecimento, que está na LDB, caso as pessoas não saibam, né? A liberdade de produção, de criação, está lá na LDB, nas diretrizes curriculares nacionais, nos documentos oficiais, na legislação, diz isso. E nós, como professores, somos produtores de conhecimento também, né? Sim, Elisane, me perdoe te cortar, mas assim, ó, entenda a minha posição enquanto professor, tá? E tua também, tá? Como é que eu vou ensinar determinados assuntos, tá? Que se referem à história, à geografia, e não há. Uma coisa é assim, ó, é tu falar da Segunda Guerra Mundial, tá? Agora, eu posso dizer, tá? Existiam dois grupos, existiam o eixo, existiam os aliados, mas não há como tratar isso, tá?
sem entrar em méritos. Tá? E aí, Exatamente. dali a pouco vai chegar alguém e vai dizer, olha, o professor Carlos, ele está ensinando sobre o nazifascismo nas escolas, entendeu? Quer dizer, Sim. complica muito a minha posição enquanto, porque eu sou obrigado por imposição ideológica da visão que existe aqui, de mundo, inclusive, dos gestores, a simplesmente ser um passador de informação, um Sim. enchedor de livro, tá? Porque mesmo fazendo isso, eu estou sujeito a uma represália, né? Sim. Porque tu entende a fragilidade que fica a nossa atuação enquanto formadores de conhecimento? Porque pensa, tá? A qualquer momento eu posso ser questionado, mas como é que o senhor está ensinando isso? Como é que o senhor está ensinando sobre guerra? Então o senhor está incitando a violência. Para aí, vamos Sim. abrir contra o senhor, então, aqui um processo administrativo. E aí? Que defesa eu tenho? Pensa comigo. É. Eu sou representante da população negra, de movimento negro, fui presidente de entidade negra. Véspera de novembro, todo mundo chama para a palestra da consciência negra, consciência negra, consciência negra, negra, negra. Quando eu ia para as minhas palestras, oficinas, seminários, eu dava a descrição factual da história. Violência, estupro, sequestro, mutilações. A história negra não Mas tu tem está nada incitando a fora. violência. Eu estou incitando a violência. Quando eu falo da Anastácia, que teve a língua cortada porque ela mordeu o senhor que estuprava ela, eu estou incitando a violência. Quando eu falo que as mães eram estupradas para terem filhos, e esses filhos arrancados do seio dela, vendidos, e elas eram mutiladas pelas sinhás, eu estou incitando a violência. E Na aí, gente, cabeça de uma sociedade hipócrita como essa, sim, Elisângela, tá. Exatamente, exatamente. Infelizmente tá. Mas daí, quando eu digo assim, olha, tem criança sendo abusada em casa, dá sinais, ela tem indícios, que a gente, professor, aprende a ver os sinais de criança que sofre violência física, emocional, psicológica, nanã, e a gente começa a dar esses sinais. Não, deixa assim, não vamos tocar nesse assunto. Não tem psicólogo, não Não tem tem apoio, não psicólogo. tem Mas tu vai instituição. mexer nisso aí, prof? Sabe? E aí a gente, então, nesse caso, pode. Deixa a criança surtar, virar um adulto Complicado. com tendências erradas, porque tu não quis falar no tempo certo. A liberdade de eu me expressar enquanto professora, que estou vendo essa criança que tem um problema, que está acontecendo, que estou suspeitando. Leva os desenhos, leva a escrita, leva todo o conhecimento que eu adquiri ao longo de anos de estudo. Olha, essa criança está apresentando este comportamento, não é normal de uma criança desta idade. Não é normal de uma criança de 5º ano ainda fazer xixi na cama, não é normal. E aí tu pede para ser analisado, e aí não. Cadê a minha liberdade? Prof, tu não pode falar isso, prof. Quando me dizem tu não pode falar, todos os processos que eu tive, que a prefeitura moveu contra mim, enquanto servidora, que tentaram me exonerar, todo mundo que eu conheço de tendências contrárias à nossa, me diz assim, mas tu tem que cuidar o que tu fala. Toda Sim, é vez vem verdade. alguém me dizer, cuida o que tu fala, cuida o que tu fala. Por que que eu tenho que cuidar o que eu falo? Tem umas gente que vão pra rede social falar umas coisas que não tem nada a ver, sabe? Por que que eu tenho que cuidar? Cara, eu tô falando direito, eu não tô ofendendo ninguém, não tô xingando a mãe de ninguém, não tô fazendo nada de errado, tô Porque a tua expressando opinião a é minha opinião. minoritária, é só por isso. É. Aí tem esse lado também, né? Nós, grupos minoritários, pretos, pobres, periféricos, mulheres, afro-religiosos, os de tendência que não são religiosos, que é o caso de várias pessoas que a gente conhece que não têm religião. Então a gente é minorizado. A nossa opinião incomoda. A nossa fala incomoda. A nossa existência incomoda. Então a minha opinião, a opinião do Carlos,
vai ter menos valor diante dessas opiniões de pessoas que estão no poder, na linha do poder, que tem o poder da caneta de assinar a nossa existência ou não, porque é isso que está sendo feito. Hoje em dia, a nível global, nacional, estadual, municipal, é isso. Não gosto do Carlos, vou apagar a existência do Carlos. Como? Assino alguma coisa lá e acabo com a existência do Carlos. Porque eu não gosto dele. Só isso. Não quero saber dele, ele me incomoda, não gosto do cabelo dele, não gosto da família dele, não gosto dele. Pronto. Não aceito como ele fala, não aceito as palavras que ele usa, então eu vou acabar com a existência dele. Não gosto da Elisângela, vou meter um pad, vou falar que ela é menos do que ela é, vou ofender a família dela, vou ofender o sexo dela, vou ofender a crença dela, vou ofender o posicionamento político dela, vou ofender ela, vou eliminá-la da existência. Vou calar a boca dela. Por isso que as pessoas me dizem, cuida do que tu fala. O tal do cuida do que tu fala quer dizer, ó, cala tua boca, Elisângela. Cala tua boca que tu não tem o direito de falar. É isso. É isso. Cala a boca, Carlos, que tu não tem direito de falar, de te expressar. Liberdade de expressão não é pra ti, que tu não é amigo de quem tem que ser amigo. Não, inclusive vou continuar não sendo, tá? Porque assim, ó, a percepção que eu tenho, tá? Já morando há 6 anos aqui na cidade, é uma percepção que eu tenho também em nível nacional, tá? As nossas opções, elas são muito restritas, tá? Ai, deixa eu contar, porque eu vou ter que daqui a pouco sair, tá? Que eu tenho umas coisas para resolver ali. Nós vamos ter que encerrar. Deixa eu contar mais uma parte da novela. Lembra que um mês atrás eu comentei que levei minhas filhas no posto aqui do bairro para consulta de rotina, né? Eis que fazem a consulta, pedir pro doutor os exames de rotina para acompanhar crescimento, aquelas coisas, adolescente, pré-adolescente. Deixei ali os papéis para marcarem os exames que o médico pediu. Já faz um mês que a gente foi consultar. Aí na semana a escola manda um recado no grupo do WhatsApp, no grupo dos pais, olha, pais, as crianças estão levando um bilhete sobre avaliação nutricional, porque as minhas filhas são fora do padrão, né? Quem conhece sabe que elas realmente são fora do padrão. Tamanho, largura, o 3D delas é diferente. E aí recebi o bilhete e disse, vou esperar, quando vierem marcarem os exames, eu vou levar elas pro posto, já com o papelzinho que a escola encaminhou para fazer a avaliação, nananana. Já deu 30 dias da consulta. Não marcaram os exames. Aí a mais nova tem a vacina do HPV para fazer. Mas não tem geladeira ainda funcionando no posto. Então vou dar uma olhada amanhã para ligar para perguntar se já voltou. E ela precisa de vacina. E aí a vacina, que é da caderneta básica, que eu, como uma mãe consciente que sou, tenho que dar vacina para minha filha, mas não tem no bairro que ela mora. Vou ter que me deslocar para outro bairro. Aí liga, né, Carlos? Porque a gente sempre faz ligações aqui. O pessoal não sabe, mas a gente liga muita coisa. Liga com o fato de que Bento está na rota dos surtos de meningite. Sim, meningite é uma doença que a gente ajeita vacinando as crianças. Mas se os postos de saúde dos bairros não têm vacina, como é que os pais vão vacinar os filhos? Quem está promovendo o movimento anti-vacina? Eu gostaria de saber, alguém pode me falar? No município de Bento? É outro assunto que acaba se ligando. Mas cuida o que tu fala, Elisângela. Olha que tu vai falar que não tem vacina no posto da tua casa. Eu vou falar o quê? Se é verdade. Que a minha filha precisa da vacina e não tem. Que as minhas filhas precisam do exame da saúde. Não sei o que acontece com a Secretaria de Saúde que não marca exame, não marca consulta com especialista, sabe? Eu não sei o que está acontecendo. Será que Bento não tem dinheiro? Será que todas as verbas federais que vieram para Bento para ser aplicada no SUS do Taquini estão mexendo com o resto do sistema de saúde municipal? Né? É só mais um questionamento, assim. Mas a minha liberdade de me expressar nesse sentido eu vou usar. Vamos deixar no ar, então, melhor. Tá? Eu gostaria de falar ainda sobre a questão mais focada ali, avaliações, né? Externas, internas, final do ano, enfim. Mas vamos combinar o seguinte, eu também vou ter que encerrar o vídeo, tenho outros compromissos. Caso estejamos soltos e disponíveis aí na segunda-feira que vem, então esses assuntos ficam para o nosso Profiscast 16. Não, tá, segunda não. A gente tem formação obrigatória sobre segurança na segunda de noite, é o nosso horário.
18 Tá e certo. 30 lá no negócio Terça, da formação. que até agora eu não me inscrevi, tá? Vai ter Vai que ficar ter para que ir? terça, então. Semana que vem. Sim, não, eu vou lá aprender a me defender, tá? Porque a solução Isso. realmente é eu aprender alguns golpes de defesa contra a faca. Isso sim vai me ajudar a evitar a violência, esse tipo de coisa. Agora sim eles acertaram. Eles Beleza. fazem o que se te Então tá. atacarem com uma tesoura sem ponta? Uhum. Mas então, encerramos por hoje, então. E voltamos, se tudo correr bem, semana que vem. Beijo no coração aí de todo mundo. Beijo, fiquem bem. Até mais, pessoal. Lovers, Até mais. haters.